Tudo bem com vocês? Então, turma, a gente vai continuar, tá? Falando sobre a radioterapia. Hoje a gente vai falar sobre os cuidados a serem tomados durante o tratamento. É mais uma orientação tanto para os pacientes quanto para vocês, como profissionais que vão estar em contato com esses pacientes. Vocês vão receber pacientes em situações, né, de bastante fadiga, etc. E vocês precisam, né, estar cientes da dor, né, que o paciente está sentindo para poder garantir uma qualidade também no atendimento para todos eles. A nossa aula hoje, ela vai da página 17 até a página 20, tá bom, pessoal? Então, vamos começar falando sobre os cuidados para serem tomados. A gente também vai falar sobre humanização no atendimento e sobre os efeitos colaterais da radioterapia, ok? Vamos lá, então. Bom, pessoal, a fadiga, né, pessoal, enquanto as pessoas fazem, né, a radioterapia, é bastante comum. Quando o paciente ele é submetido a esse tipo de terapia, o organismo ele despende de uma grande quantidade de energia na reparação de estruturas irradiadas e, além disso, nos casos em que a medula óssea ela é agredida pela radiação, pode-se instalar um quadro, né, de anemia, a pessoa diminui, né, a contagem dos glóbulos vermelhos no sangue, causa então essa anemia, então vai colaborar para essa indisposição. Então, durante o tratamento, é indicado para essas pessoas um repouso, né? Essa recomendação é útil para todos os pacientes sobre a radioterapia, certo? É importante, pessoal, que o paciente ele reconheça os seus novos limites e os respeite. Ele deve estabelecer os horários, né, de descanso ao longo do dia. E até mesmo vocês, como profissionais, observando que o paciente esteja, né, sem esse repouso exigido, talvez seria o caso de planejar melhor com a equipe multidisciplinar um melhor dia para a sessão daquela radioterapia, tá bom? Outra recomendação importante é a nutrição. Porque durante o tratamento, o paciente ele deve manter uma dieta balanceada, né? Preferir alimentos mais saudáveis. Ele tem que evitar perder peso. Os efeitos da radioterapia sobre o tubo digestivo, eles podem, né, entretanto, impedir a ingestão de diversos alimentos. Então, alguns pacientes, eles não vão conseguir nem digerir esses alimentos. E isso vai dificultar a obtenção dos nutrientes de que o organismo, né, daquele paciente vai necessitar. Então, corrigir os distúrbios na alimentação que eventualmente surjam durante o tratamento é extremamente importante. Talvez o radiologista, o técnico, não vai estar ali com a função de estar controlando isso não, porque vai ter uma equipe de nutrição também e a enfermagem. Mas em toda sessão, em cada sessão, ou varia, né, de tempos em tempos, o paciente ele tem que ser pesado para poder realmente fazer esse controle se está tendo algum distúrbio na alimentação. Então, a equipe de nutricionista do serviço de radioterapia, ela vai realizar atendimentos personalizados, oferecendo orientações específicas para cada paciente em tratamento. Então, vai mudar, né, claro, a dieta de um paciente para o outro. Então, sempre que houver diarreia ou dificuldade para alimentação, a equipe médica e de enfermagem deve ser avisada. E você, como técnico em radiologia, você deve estar atento a esses sinais também, se a pessoa chegar muito desnutrida. Você, como faz parte da equipe multidisciplinar, que a gente já falou nas aulas anteriores, você pode e deve, né, intervir, falar com a junta médica e aí eles vão tomar, né, as medidas necessárias. Caso o paciente não esteja naquele dia com disponibilidade física, né, corporal mesmo, para receber aquela terapia. Cuidados, né, com a pele, algumas recomendações. A pele,
ela, a pele, né, sobre a área onde vai ser tratada, exige alguns cuidados especiais. A pele ela deve sempre, né, ser lavada com sabão suave e com água morna. Não se deve aplicar cosméticos sobre a pele sem a aprovação da equipe médica ou da enfermagem. Vocês lembram de já ter estudado um pouco sobre isso, sobre hidratantes, né, que não pode passar quando vai fazer alguns certos exames. Na radioterapia é igual. Bom, é indicado também usar roupas folgadas para poder não ficar muito, né, nesse contato com a pele, friccionando a pele de forma que machuque. Não esfregar e nem coçar a região onde vai ser tratada. Não deve-se também aplicar adesivo sobre essa área e deve sempre proteger a pele dos raios solares, se possível, cobrindo a região com roupas claras antes de expor-la, né, à luz solar. Porque a radiação que você já vai estar, né, emitindo ali no paciente, já existe uma dosagem. E aí, se o paciente também fica no sol, a gente sabe que o sol, né, também tem, se você ficar exposto ao sol, você também está recebendo radiação. Então, é necessário essa proteção também contra os raios solares, tá bom? Os raios ultravioletas. Não se deve aplicar compressas frias ou quentes sobre a pele, isso aí é bastante difícil, porque às vezes o próprio paciente em casa, na intenção de tentar aliviar uma certa dor por conta de uma vermelhidão, uma queimadura sobre a pele, ele tenta aplicar compressas frias ou quentes, mas não é indicado fazer isso. E vocês lembram lá daquelas marcas que a gente faz, aquelas marcações que deixa no paciente, que ele vai embora com aquela marcação no corpo dele? Aquelas marcas, né, de tinta, elas não podem ser retiradas. E caso se apague, ela não deve ser retocada pelo próprio paciente. Ele novamente vai ter que contatar a equipe multidisciplinar, que novamente vai fazer talvez a simulação, vai encontrar a área corretinha para fazer a irradiação no local indicado. Então, não adianta o paciente viu que o número 1 saiu da pele dele, ele vai lá e ele mesmo borra com algum pincel em casa. Isso não é admissível. E aí o técnico, talvez quando estiver, né, posicionando o paciente, é que vai estar de olho nesse tipo de informação. Vai ver que, olha, a marcação que nós deixamos na semana passada no paciente não está aqui. Então a gente tem que retornar com o paciente para poder fazer a simulação e encontrar novamente o ponto-chave, o ponto onde vai ser a área irradiada, ok? Cuidados também que são exigidos com a boca. Nos tratamentos da região de cabeça e do pescoço, a boca é a que merece uma atenção especial. Alguns cuidados podem, né, evitar sérias complicações durante o tratamento. Então, é proibido, né, a gente solicita para os pacientes para não fumar, evitar não consumir bebidas alcoólicas e também evitar lanches açucarados nos intervalos das refeições. Lembrando que esse paciente ele já tem que ter aquela dieta balanceada. Então, ele deve evitar esses lanches açucarados, evitar alimentos condimentares ou crocantes que, né, fazem a boca trabalhar mais, o maxilar trabalhar mais, toda essa área da cabeça e do pescoço. A higiene oral, né, deve ser bem cuidadosa, deve-se utilizar de escovas com cerdas macias, utilizar sim o fio dental, tá orientado pelo dentista, isso aí deve manter. Também não é permitido, né, não usar os colutórios, exceto quando indicado pelo dentista ou pela equipe médica. Então, esses são os cuidados que os pacientes devem ter com a boca, ok? Aí também existem a questão das infecções e dos sangramentos. Os casos em que as grandes áreas da medula óssea são irradiadas, as células do sangue elas podem ter sua produção comprometida. E aí essa toxicidade se manifesta inicialmente pela queda da contagem de leucócitos, que é chamada de leucopenia, e das plaquetas, plaquetopenia. Com o passar das semanas, pode ocorrer então a redução no número de hemácias no sangue, que leva então
anemia. A gente tem que fugir desse quadro de anemia, que o paciente anêmico, em muitos dos casos, não é nem permitido continuar com as sessões de radioterapia. Ele tem que, né, tentar se voltar, né, ao normal, ele tem que continuar com a alimentação saudável para poder continuar com o tratamento. Nos casos em que há, né, a queda acentuada, a radioterapia, é o que eu estou falando, essa radioterapia ela pode ser suspensa e as novas doses serão calculadas. Então, se o paciente entrar no quadro de anemia, aí suspende ali o tratamento dele e aí a equipe vai ter que pensar novamente numa nova forma de tratamento daquele paciente. Além disso, existem alguns recursos que podem ser empregados para corrigir essas alterações. Durante todo o tratamento são colhidos hemogramas seriados, aqueles exames de sangue, tá? Para reconhecimento e acompanhamento dessas eventuais alterações. Então, além de ser pesado, o paciente constantemente vai estar realizando exames de sangue, aquele hemograma completo, certo? Os pacientes em radioterapia, eles devem comunicar-se imediatamente com a equipe médica caso apresentem febre, uma temperatura, né, axilar maior que 37,8, que é o caso de febre, ou o sangramento. Então, vocês também devem estar de acordo, né, devem estar atentos a toda a ficha, né, do paciente. Vocês devem estar sempre acompanhando o progresso daquele paciente no tratamento da radioterapia, certo? Bom, e o sexo? Bom, na maioria dos tratamentos, a radioterapia ela não determina alterações importantes na capacidade do paciente ter prazer com o sexo. Porém, a diminuição do desejo sexual, comumente observada em ambos os sexos, tá? Tanto mulheres em tratamentos radioterápicos e homens, é mais assim um reflexo sobre o estresse mesmo causado pelo diagnóstico do que por conta do consequência do tratamento. Então, muitas das vezes é mais por conta que a pessoa já está bem, né, debilitada, cansada e assustada por conta do câncer, do tumor que ela está tratando. E aí ocorre essa perda, né, de prazer ou de desejo sexual. Nas radioterapias pélvicas em mulheres, as radiações elas podem comprometer a fertilidade, determinando uma supressão da menstruação com eventuais sintomas de menopausa. Então, talvez uma paciente jovem, ela pode começar a sentir aquelas ondas de calor, secura vaginal, etc., né? Mas está atrelada ao tratamento da radioterapia. As radiações, elas podem ainda causar alterações vaginais que tornam difíceis as relações sexuais. Então, nesses casos aí já é realmente um incômodo que causa na pessoa e aí a paciente não tem que suspender, né, a sua vida sexual e aguardar algumas semanas após o término do tratamento para poder retomá-la. A radiação dos testículos pode causar também esterilidade no homem. Para os casos em que uma futura gravidez é desejada, existe, né, pessoal, a possibilidade de congelar aquele sêmen antes, né, do início de um tratamento e depois fazer a utilização desse sêmen antes, né, do tratamento. As mulheres com idade reprodutiva, elas devem evitar a gravidez com métodos eficazes, porque ela vai estar, né, recebendo altas doses de radiação e isso pode, né, causar danos no feto. Então, a mulher com idade reprodutiva que estiver fazendo a radioterapia deve evitar a gravidez, ok? Vamos falar então agora sobre os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais, eles variam de pessoa para pessoa. Depende fundamentalmente da área tratada e das doses empregadas. Então, alguns efeitos indesejáveis, eles são frequentemente relacionados à área do tumor e geralmente ocorrem no final da segunda semana de aplicação da radiação. Por exemplo, se a área irradiada for a cabeça, pode ocorrer queda de cabelo localizada, além de alterações no paladar, dor ao engolir, reações na pele, né, aquela pele um pouco ressecada, avermelhada. Na boca podem surgir, né, aftas ou feridas que vão causar uma dificuldade para se alimentar.
Também pode acontecer da boca ficar seca, né? Ou com a saliva muito grossa. Alguns pacientes apresentam muito essa questão da saliva grossa. Vocês, no dia a dia do trabalho de vocês, vocês vão conseguir reparar isso aqui e a pele avermelhada também. É muito fácil de identificar um paciente em tratamento de câncer. Que trata a região da cabeça e do pescoço por conta desses dois aqui, os mais encontrados visualmente, né? Porque essa questão de alteração do paladar, a pessoa já deixa de se alimentar. Então você já vai ver muitos pacientes magrinhos, reduzindo o peso por conta de tudo isso. Bom, nos casos em que o abdômen é irradiado, o intestino, ele costuma ser alcançado pela radiação, o que pode, né, determinar até diarreia. E aí, na região torácica, nós temos o cansaço, também reações na pele, ressecado, avermelhada, perda de pelos no local do tratamento, uma coceira na área tratada e a perda de apetite e náuseas, além da diarreia, como eu já falei. Já a irradiação no quadril, na região pélvica, e de grandes áreas da coluna, compromete a produção de células do sangue, podendo exigir do paciente alguns cuidados adicionais. Então, na região pélvica também, né, tem-se o cansaço, alteração do ritmo intestinal, com a diarreia, prisão de ventre, reações de pele, sempre vai ocorrer em qualquer região do corpo, vocês podem ver aqui. Perda de pelos no local do tratamento, coceira e ardência ao urinar. As náuseas, né, e mais raramente vômitos, podem ocorrer principalmente nas irradiações do abdômen. É comum que a pele que recobre a área irradiada apresente alguns problemas. Uma vermelhidão, um ardor, um escurecimento. Geralmente esses são os casos mais relatados com frequência. Os efeitos colaterais, eles podem, né, ser excluídos nos casos em que a quimioterapia e a radioterapia, eles são aplicados simultaneamente. Então, por isso, a integração das equipes médicas é muito importante, tá bom? E, mais uma vez, os pacientes sobre a radioterapia, eles não se tornam radioativos. Antes, né, pessoal, de programar o tratamento, a equipe de radioterapia ela deve discutir com cada paciente os riscos envolvidos, esperados para o procedimento proposto. Nesse momento, os efeitos colaterais também, né, são jogados na mesa. O paciente ele tem que estar ciente de tudo que ele vai passar. E esses efeitos colaterais, eles têm duração variável. Na maioria das vezes, eles desaparecem. Esses efeitos, eles desaparecem após algumas semanas, né? Mas eles podem perdurar, né, também por muitos meses, como no caso daqueles implantes permanentes. Aí, pessoal, a equipe médica de enfermagem que vão acompanhar de perto a evolução de cada tratamento é que vai fazer a avaliação desses efeitos quando eles existirem e vai propor as soluções adequadas para cada paciente, certo? E aí, já tendo em vista todos esses efeitos colaterais que podem acontecer com os pacientes, esses danos, né, causados pela radioterapia, a gente deve ter na nossa cabeça, né, a gente deve manter algumas atitudes que promovem, né, um ambiente humano no setor de radioterapia. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa humanização no atendimento no setor de radioterapia. A humanização, pessoal, nada mais é do que o relacionamento honesto, entre o profissional de saúde e o seu paciente. Então, quando eu falei lá que a equipe vai explanar para os pacientes tudo que ele vai passar, os efeitos colaterais que ele pode vir a sentir, tudo isso é falado de uma forma, né, que não assuste o paciente. E esse contato ele é construído com respeito, empatia e carinho, focando as necessidades próprias do doente que vão além dos seus meros aspectos patológicos. Então, você vai estar cuidando, você vai estar dando carinho, entendeu? Mas você vai ter empatia pelaquela pessoa que está ali querendo o tratamento, mas não quer que ninguém tenha pena dela, não quer se sentir para baixo, entendeu? Bom,
Ainda falando sobre a humanização, né, algumas atitudes promovem esse ambiente humano no setor da radioterapia. A gente já vinha falando um pouco sobre essa interação, né, das máscaras termoplásticas para os casos de crianças, né, que fazem o tratamento contra o câncer. Então, o tratamento humano, né, e digno com os pacientes por intermédio dos operadores e de todo o setor. Vocês, como técnicos em radiologia, vão estar sempre lá pertinho, né, posicionando esses pacientes. E vocês vão estar ali sempre podendo dar as mãos, né, podendo dar esse carinho para esses pacientes. Geralmente utiliza-se também TVs para entreter e tranquilizar as pessoas, inclusive na tomografia, criando um ambiente mais alegre e descontraído. Também é utilizada, né, para emitir, para também é utilizada para transmitir informações sobre os procedimentos, tais como as construções das máscaras e acessórios na tomografia. Então, a sala de TV serve tanto quanto um espacinho para você descansar, se tranquilizar, quanto de informação também. Redes, né, sem fio, Wi-Fi com todo o hospital, né, em todo o hospital, de internet grátis para todos os pacientes e acompanhantes, salas para crianças e as salas de exame. Também investe-se muito em desenhos infantis para criar um ambiente alegre para as crianças. São esses, pessoal, todos os cuidados necessários, né, com os pacientes que fazem tratamento de radioterapia. Por hoje é só. Espero vocês no fórum.